Olá, pessoal da Uninter, professores, colegas e amigos que estão escutando esse podcast. Eu sou Alan Canfort da Silva, aluno de graduação em História da Uninter, estudante do Polo Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Neste podcast, vou comentar sobre personagens femininas que tiveram grande importância para a história do Brasil. Mas não citarei nomes precisos, e sim falarei de grupos de mulheres que foram fundamentais para a formação do nosso povo. São índias, negras e colonizadoras europeias que enfrentaram todas as adversidades de tempos difíceis, junto com os homens que aqui viveram nos primeiros séculos de nossa história. Os primeiros historiadores eram metódicos em suas abordagens, por isso davam grande importância a nomes e datas históricas. Na imensa maioria das vezes, os grandes personagens históricos são homens, até mesmo em abordagens mais modernas, como a história vista de baixo. As massas parecem que são sempre representadas exclusivamente por pessoas do sexo masculino. Os homens parecem sempre terem sido protagonistas da história, enquanto as mulheres ficaram presas dentro de seus lares sem ter voz nenhuma. Mas sabemos que isso não é verdade. Foi uma imagem culturalmente construída que precisa ser desmistificada. Em diversas civilizações antigas ou nações modernas, as mulheres tiveram que lutar nas guerras ao lado dos homens, ou até mesmo davam apoio logístico nas linhas de suprimento. Esse é só um exemplo. Para mostrar a importância das mulheres na história, escolhi comentar um pouco sobre as índias, as negras e as portuguesas do Brasil colonial, inspirado no livro História da Vida Privada no Brasil, volume 1. Os colonizadores, quando aqui chegaram, tiveram que aprender com os nativos como sobreviver nessas terras. Nas tribos indígenas, havia uma clara divisão do trabalho entre os sexos. Os homens caçavam e as mulheres eram responsáveis pela agricultura e o artesanato. Essas mulheres ensinaram aos europeus suas técnicas de plantio e conservação de alimentos, que foi fundamental para as grandes jornadas território adentro. Mais tarde chegaram as negras escravizadas, que além de terem sua mão de obra explorada e ajudarem na produção, trouxeram para o Brasil uma riqueza cultural imensa. As negras ajudaram na subsistência das primeiras cidades e vilas da colônia. Como a produção no Brasil era toda destinada para a metrópole, havia uma carência de outros gêneros alimentícios. As negras possuíam quitandas nas vilas, onde forneciam, através do comércio, gêneros alimentícios variados para suprir as necessidades alimentícias dos habitantes da colônia. Elas também serviam de amas de leite para os filhos dos seus senhores, ou seja, nos mesmos seios se alimentavam os filhos dos escravos e os filhos dos dominadores. As mulheres europeias, no início da colonização, eram muito raras, mas sua população foi aumentando com o passar dos anos. As adversidades que elas enfrentaram foram as mesmas dos homens brancos colonizadores. Elas ficaram expostas aos mesmos tipos de doença, embrenharam-se no interior junto com seus maridos para formar colônias, participaram dos mesmos combates, tocaram os negócios na ausência de seus maridos. Então, não deixaram nada a dever. Naquelas terras distantes de Portugal, não havia espaço para o sexo frágil. São comuns museus que exibem objetos dos tempos do Brasil colônia. Nestes podemos vislumbrar um pouco da vida dos habitantes daquele tempo, vendo objetos e artefatos. Nesses tempos de pandemia que estamos vivendo, podemos visitar alguns deles virtualmente. Abaixo vou deixar um link de um museu virtual que conta um pouco sobre a história dos negros e índios do nosso Brasil. A memória das mulheres precisa ser resgatada. Ao lermos livros de história, parece sempre serem os homens os protagonistas, enquanto as mulheres são um corpo calado que apenas acompanha o andar dos fatos. Essa é uma representação culturalmente machista. As crianças precisam receber as informações históricas de outra forma, da forma como realmente aconteceu. Todo ser humano é uma entidade incrível que, ao nascer, é o ator principal no teatro do universo. Aqueles que existem são os heróis da história, não importa sua cor, não importa seu sexo. Agradeço a todos vocês ouvintes e se quiserem deixar comentários, fiquem à vontade.